Já andou pela rua à noite sozinho? Alguns de vocês diriam que não, porque de noite tem mais chances de você ser assaltado. Mas imagina você encontrar uma coisa que não é humano, apenas parece um. Daria para imaginar que pode ser um skinwalker, só que com um diferencial. Ela espera você se aproximar. Navegando pela internet e por indicações, eu vi o primeiro episódio desta série de podcasts chamado Arquivos Magnus, parecido com o SCP, porém também tem uma pegada de Gravity Falls, já que as histórias arquivadas nesse instituto não estão em uma contenção, o que provavelmente mostra que teremos um monte de contos para assistir. E quem vai organizar tudo isso é Jonathan Sims, que já trabalhava no Instituto há 4 anos, sabendo da maior parte dos contratos e projetos mais significativos, sendo contratado pelo chefe do Instituto, Sr. Elias Bolshwood, que escolheu para substituir a antiga arquivista, Gertrude Robinson, que faleceu por algum motivo. Com isso em mente, vamos dar início ao primeiro caso. Tamboril, ou peixe pescador. Uma gravação toca e temos o narrador que vai nos apresentar os casos do Instituto. Jonathan Sims, assim como disse, já trabalhava há 4 anos para o Instituto, sabendo mais sobre o que acontecia lá dentro. Porém, foi contratado para outro cargo, para ser um novo chefe arquivista. E coitado dele, bastante parte do início da gravação é dele falando sobre a organização do local, já que o Instituto foi fundado em 1818, então tem quase 200 anos de casos registrados, dando uma bela trabalheira para ele arrumar. Duas coisas que eu acho interessante nas informações que ele dá também é sobre como os casos são registrados. Eles investigam todos os fatos daquele conto e vão indo longe o suficiente para então ser registrado, dando a entender que eles não estão de brincadeira. A segunda coisa é que a maior parte do instituto, aparentemente, prefere viver no próprio canto isolado estudando, do que lidar com as pessoas diretamente, o que chamam no episódio de Torre de Marfim da Academia. Usamos esse conceito da torre para dizer que alguém vive isolado do mundo. Só que no caso do episódio, parece ser um local onde realmente parte dos trabalhadores ficam, onde tem uma grande biblioteca com arquivos. Dando início, quando o Jonathan termina de dizer as informações do Instituto, ele inicia o depoimento de um dos arquivos. Depoimento de Nathan Watts a respeito de um encontro no antigo mercado de peixe em Edimburgo. Depoimento original prestado em 22 de abril de 2012. Gravação de áudio por Jonathan Sims, arquivista-chefe do Instituto Magnus, Londres. O Nathan começa dizendo que esse acontecimento com ele aconteceu alguns anos atrás. Então ele pede desculpas se alguma das informações estiverem erradas. Na época, estava no 2º ano quando tudo aconteceu. Ele estava estudando na Universidade de Edimburgo em Bioquímica. Ele não estava em uma acomodação universitária, tendo que alugar um apartamento estudantil. É muito comum algumas pessoas dividirem quartos com outros estudantes quando se não tem dinheiro. Mas ele tirou um ano de folga antes de se matricular de novo, saindo para se divertir com os colegas mais velhos. Um amigo dele, chamado Michael McCauley, que nome difícil, vou chamar ele de Michael. Michael, grande amigo dele, tinha sido aceito no mestrado de Geociências, então que nem muita gente faria, decidiram comemorar. Bem, não foi muito bem uma festa, já que eles só invadiram o bar que eles conheciam. O final desse tipo de história normalmente é com a polícia e os moleques fugindo. Só que essa saiu diferente. Como já deve imaginar, o nosso querido Nathan
bebeu demais, recebendo até um conselho do Michael para ele parar, mas já era tarde demais. Agora que a situação fica mais complicada, ele teve que ir para casa de noite. Nathan ficou muito mal por volta das meia-noite e decidiu ir para casa a pé. Para mim, essa foi a pior decisão dele. Eu teria implorado para alguém me levar para casa acompanhado. Por sorte, ele sabia um atalho. Só que da onde ele estava, ele teria que passar pelo antigo mercado de peixe. Imagina só, tá frio, você tá bêbado e ainda tem que subir por um caminho íngreme para chegar em casa, junto com o lugar frio do mercado. Isso não seria um problema, até. No meio do caminho, ele cai no chão. Se levantando do melhor jeito que pôde, checou para ver se não tinha quebrado nada, e por sorte ele não bateu de boca. E aí ele pega o cigarro para se desestressar daquele tombo. Só que ele não esperava que bem do lado dele tinha um beco escuro. E no meio daquele breu, ele ouviu: Você tem um cigarro. Ele se assusta, acreditando que estava sozinho. Será um outro bêbado? Ele estende a mão sem se aproximar e tenta dar o cigarro. Se você quer tanto assim, vem aqui e pega. Nenhum movimento, nenhuma resposta, só um balanço, e a pessoa apenas repete a mesma pergunta. Você tem um cigarro. Nathan ficou irritado pelo fato daquela pessoa estar balançando muito, coisa de bêbado. Mas por algum motivo, uma memória de um peixe pescador passa em sua mente. Um tipo de peixe que atrai a sua presa com uma luz fluorescente para bem perto de sua boca. Nesse ponto, ele já estava começando a entender o que estava acontecendo. Tentando desembaçar os olhos para enxergar aquela pessoa, Você tem um cigarro. ele enxerga e... Nathan percebeu uma coisa que o deixou assustado. Sua boca não estava abrindo quando saía aquelas palavras. Nunca esteve. E encarando seu rosto, percebe que está vazio, sem expressão. Sua pele parecia úmida e funda, como se estivesse com uma febre alta. Ele olha para baixo dos seus pés e percebe que eles não estão realmente tocando no chão. O balançar daquela criatura parecia mais forte. O que quer que estivesse repetindo aquela pergunta não era aquela pessoa em sua frente. Ele rapidamente larga o cigarro e pega o celular de seu bolso. Nathan não sabia por que não correu ou o que esperava ver naquele beco, mas ele queria olhar. Quando tenta acender a lanterna, a criatura simplesmente desaparece. Estranhamente, a coisa apenas se dobrou pela cintura e sumiu na escuridão. Mesmo usando a lanterna para olhar o beco, a criatura não estava mais lá. Depois de ter passado por isso, ele cambaleou até um lugar onde ainda tinha luzes, pegando um táxi para voltar para casa. Eu sinceramente teria pesadelos depois disso e nunca mais voltaria a uma peixaria. Mas Nathan ainda queria investigar. Ele dormiu tarde aquela noite, depois de beber tanto uísque. De manhã, toma um café bem calórico para ter energia e parte rumo de volta para o beco. As esperanças dele começam a cair ao ver nada no local. Apenas um maço de cigarros vermelho da Marlboro no chão. Fica com essa informação na cabeça, ela vai ser importante já já. Nathan procurou por todo lugar na internet, mas nada podia responder suas dúvidas.
Não tinha folclores nem nada que pudesse explicar o que era aquela coisa no beco. Seus amigos também não conseguiam acreditar na história. Sinceramente, nem eu acreditaria que o cara se dobrou igual um laptop no meio do escuro. E a cada vez que ele explicava, os colegas ficavam com aquelas caras de pena e preocupação, tendo menos esperanças de ter algum progresso com a investigação, passando anos com aquela coisa sem explicação na cabeça. Pensa, você encontra uma criatura que parece que veio de um filme de terror e simplesmente ninguém consegue explicar o que você viu, dizendo apenas que aquilo foi apenas uma ilusão, mas foi bem real para você. Isso é de deixar qualquer um assombrado por meses, até anos. Mas lembra daquela informação de antes? Aconteceu mais uma coisa depois do Nathan ver aquela criatura. Eu vou deixar ele próprio dizer isso. Eu nunca descobri mais nada sobre o caso, mas alguns dias depois vi alguns comunicados de pessoas desaparecidas serem feitas pelo campus. Outro aluno havia desaparecido. Seu nome era John Fellows. Eu não conhecia o cara realmente e não podia dizer muito sobre ele, exceto por duas coisas que me pareciam muito importantes. Ele estava naquela mesma festa e, pelo que eu me lembre, ainda estava lá quando eu saí. A coisa que, bem, na foto em que eles usaram para o seu comunicado de desaparecimento, eu não pude deixar de notar que havia um maço de cigarros Marlboro vermelho saindo de seu bolso. Fim do depoimento. Temos mais algumas informações extras que o Jonathan disse sobre esse caso. Há alguns dias atrás, tentaram comprovar a história do Nathan, porém não havia nenhuma evidência que aquilo fosse real. Mas a Sasha, uma das funcionárias, achou informações de cerca de 6 desaparecimentos dentro e fora do mercado de peixe. Aparentemente ela faz o trabalho melhor do que a polícia. Sasha encontrou desaparecimentos entre os anos de 2005 e 2010, contando também com o relato de Nathan. Jessica McEwen, em novembro de 2005. Sarah Baldwin, em agosto de 2006. Daniel Rawlings, em dezembro do mesmo ano. Ashley Dobson e Megan Shaw, em maio e junho de 2008. E aí, como o Nathan mencionou, John Fellows, em março de 2010. Todos os 6 casos seguiram sem solução. Mesmo que Sarah e Megan sejam fumantes também, não tinha nenhuma conexão. Para nossa sorte, a Sasha encontrou mais uma coisa. E para mim, já pode dar uma promoção para ela. Ela é realmente muito eficiente. Mas ela achou isso especificamente no caso da Ashley. Fiquem com mais um depoimento. Era uma cópia da última fotografia tirada pelo seu celular e enviada para sua irmã, Siobhan. A legenda era: "Dá uma olhada nesse esquisitão bêbado, lol." Mas a foto é de um beco escuro, aparentemente vazio, com escadas que levam até ele. Parece ser o mesmo beco que o Sr. Nathan descreveu em seu depoimento. Aquele que, de acordo com os mapas da área, leva à Praça Tron. Mas aparentemente não há ninguém na fotografia. Contudo, Sasha tomou a liberdade de passá-la em alguns programas de edição e aumentar o contraste para se revelar o contorno de uma mão longa e fina, mais ou menos na altura da cintura de um homem de tamanho médio. Acho extremamente difícil ignorar a sensação de que ele está acenando.